pior dia da minha vida foi quando eu acordei, ao abrir os olhos eu não estava mais enxergando do olho esquerdo. Isso para mim foi muito difícil. E simplesmente sem saber o que estava acontecendo. Então, fomos até o médico, chegamos lá, fizemos todos os exames, foi eu e minha mãe. E o médico, ao olhar os resultados dos exames, ele falou para nós que eu havia perdido a visão do olho esquerdo. E ele falou que não teria como mais eu voltar a enxergar desse olho esquerdo. E, consequentemente, a infecção ela passaria para o olho direito. Na hora minha mãe falou que aquilo não seria o que iria acontecer, pois ela cria que o Senhor Jesus ele poderia me curar. Então ela me fez uma proposta de ir até a igreja, receber uma oração, e ela falou que lá eu seria curado. E ao chegar lá o pastor me fez uma oração e falou que eu estava curado. De repente minha visão foi melhorando, aconteceu que foi clareando. No outro dia eu acordei, já foi mudando alguma coisa e eu, muito emocionado, contei isso para minha mãe. Falei, mãe, tá acontecendo alguma coisa, minha visão tá mudando alguma coisa. Então a gente foi pro médico imediatamente e ao chegarmos no médico foram feitos todos os exames de novo. Ele está 100% curado. E minha mãe respondeu para ele que o médico dos médicos era o Senhor Jesus, que ela já acreditava que isso iria acontecer. Mas mesmo assim, em vez de eu naquele momento me voltar para Deus, eu continuava me afastando de Deus. E através de convites, através de amizades, fui conhecendo drogas, como maconha, lança-perfume, fui me levando à ruína. E muitas vezes eu nem queria estar fazendo aquilo ou usar aquilo. Não era algo que me viciava, mas era algo que eu fazia muitas vezes até para agradar outras pessoas ou fazer parte daquele ciclo social. Então a minha vida eu vivia em prol disso. Mesmo que eu trabalhava, estudava, o que eu estivesse fazendo, eu só conseguia pensar em sair, só conseguia pensar em bebida, só conseguia pensar no final de semana, da vida noturna, porque era o que mais me alegrava, era o que me satisfazia. Sair com várias mulheres, era cada dia da semana tinha uma mulher diferente, e essa vida que eu levava, eu trazia muitos problemas para dentro de casa, para minha mãe, meus irmãos. Minha mãe se abalava muito com tudo isso, vendo o filho dela se destruindo, né? E eu reconhecia, né, os conselhos que minha mãe me dava. Eu até queria parar com aquilo tudo, parar com essa vida que eu vivia, que eu levava. Porém, eu não tinha força. E logo após esse período, eu conheci a Júlia. Por um momento, eu fiquei ali, no eixo. Fiquei vivendo uma vida para ela, como companheiro real dela. Agradava a ela, era um bom namorado. Porém, depois de um tempo, as vontades falaram mais alto e eu acabava se inclinando novamente para o mundo que eu vivia antes. E nesse período, a Júlia acabou engravidando da nossa filha. Por esse período que ela ficou grávida, eu fiquei de novo tranquilo, não me envolvia mais em situações paralelas. Só que, passando-se um tempo de novo, eu caí novamente nesse mesmo ciclo em que eu vivia. E ele nos deixava para jogar bola, nos deixava para depois do futebol, tinha um churrasco com os amigos e ele ficava, enquanto eu estava com a nossa filha em casa. E eu olhava para ela e pensava: "Ah, Deus me deu ela, então tá tudo bem. Eu tenho ela para me complementar". Muitas vezes eu cheguei a olhar para ela e pensei: "Você é tudo para mim. Eu não preciso de homem, eu não preciso de ninguém, eu tenho você". Eu vivia em uma tristeza de todos os dias olhar para minha esposa, para minha filha e pensar, pô, o que eu tô fazendo é errado. Por mais que eu saía, por mais que eu ia para curtição, por mais que eu bebia, por mais que eu tinha uma vida paralela que aos olhos de muitas pessoas era uma vida legal, dentro de mim eu sabia que eu estava fazendo algo muito errado e que eu não estava bem, que eu estava sofrendo ali por dentro. E meu tio e minha tia, sabendo como eu estava vivendo, sabendo como eram os meus dias, eles me fizeram vários convites para ir até a Igreja Universal. Nesse dia que eu fui até a igreja, eu percebi durante o culto
durante a pregação, durante a palavra, que Deus ele estava falando comigo, que eu estava vivendo de forma perdida. Minha vida estava uma completa perdição. E ali eu senti que Deus ele estava querendo me mostrar algo, me mostrar que existia uma solução para minha vida. Então eu comecei a me engajar mais com as coisas de Deus. Eu comecei a ler mais a Bíblia. Eu comecei a participar de todas as reuniões da igreja. Eu comecei a orar de madrugada. Eu comecei a ler livros da igreja, nos passos de Jesus. Porque eu queria entender o que eu precisava fazer para receber o Espírito Santo. Foi numa reunião de domingo, pela manhã. Eu participei da reunião das 8 da manhã. E ao sair da reunião, eu senti que eu precisava fazer mais alguma coisa. Então eu decidi, eu pensei, vou participar da reunião das 10. Quando eu recebi o Espírito Santo de Deus. E ele falou para mim, eu sou contigo. E ele me abraçou. Eu senti o abraço de Deus. Eu senti ali uma paz, uma alegria que é imensurável. Eu só queria sair dali naquele momento e contar para as pessoas o que eu havia sentido. O meu sorriso, ele pegava de ponta a ponta. Eu olhava para ele assim, um brilho no olhar, uma felicidade. Onde estava esse homem? Eu falei, eu quero isso para mim também. Eu quero essa felicidade que ele tá. Foi quando, numa quarta-feira, ele recebeu no domingo, eu recebi na quarta-feira. Foi uma alegria. Nada, nem o nascimento da minha filha foi comparado ao ter o Espírito Santo dentro de mim. Nada se compara, nada, balada nenhuma, bebida nenhuma, momento algum se compara quando eu recebi o Espírito Santo. Foi a maior alegria da minha vida. E quando eu recebi o Espírito Santo, eu recebi o Espírito da verdade. E como ele me disse, eu sou contigo, ele também me falou, você precisa contar para sua esposa a vida que você vivia antes, que ela não sabia. Quando a gente chegou em casa, ele virou para mim e falou, eu preciso falar um negócio para você. Eu falei, tá bom, o que foi? Eu preciso confessar algo do passado para você que o Espírito Santo tá me incomodando. Eu falei, pode falar. Eu te traí. Eu falei, tá. Isso foi no passado, né? Foi no Adriano de antes. Ele falou, foi. Eu falei, então tá tudo bem. O Adriano de antes morreu. Ele não tem mais aqui. Você é uma nova criatura. E ali a gente se tornou realmente um só. Nos tornamos uma família, nos tornamos um cordão de 3 dobras. Eu, ele e o Espírito Santo. Hoje, com certeza, o Espírito Santo é a minha maior alegria. O Espírito Santo é tudo na minha vida. E eu não seria nada sem ele. Eu não poderia viver sem o Espírito Santo. Mudou a minha vida e hoje ele é a minha vida.